Você já se perguntou por quê? Mesmo quando tudo dá certo, algo dentro de você ainda não se sente completo? Você já notou que há um grito silencioso sempre vivo na sua mente? Um que sussurra que não é suficiente, que ainda falta algo, que não é o suficiente. E se eu te disser que esse grito não é sinal de ambição, mas de uma ferida que você nem percebe existir? Você já parou para pensar quantas horas da sua vida você gastou se perguntando se era bom o suficiente? Quantas noites você ficou acordado revisando decisões, reescrevendo textos, recomeçando projetos que já estavam prontos? Você já percebeu que há algo em você que celebra as conquistas por cima, mas já na beira da celebração? Já no momento em que deveria estar descansando, já no instante em que deveria estar feliz, começa a cobrar mais um pouco? E se eu te disser que existe um tipo de perfeccionismo que não brilha nas redes sociais, que não aparece nos discursos de motivação, que não é exibido como dedicação ou trabalho árduo, mas que se esconde atrás de cada conquista sua, sussurrando na escuridão da sua casa noturna que, mesmo assim, você ainda não é o suficiente? Esse fenômeno tem nome, ainda que você nunca tenha ouvido falado em voz alta, é o perfeccionismo silencioso. Um vírus que não infecta seu corpo, mas sua alma. Ele não pula de mão em mão como uma epidemia visível. Não se espalha pelas redes como um meme. Não deixa marcas visíveis como cicatrizes. Ele se instala, se esconde e se alimenta. E quando você menos imagina, você descobre que não está mais vivo. Você está apenas sobrevivendo a uma versão melhorada de si mesmo. Uma versão que nunca existiu. Uma versão que sempre será igual à versão anterior, mais um pouco de medo, mais um pouco de dúvida, mais um pouco de vergonha. O perfeccionismo silencioso não é o entusiasta que corre atrás do próximo degrau. Ele é o construtor de escadas invisíveis, o arquiteto de torres de marfim que ninguém vê. O artista que pinta para um espectador que não existe. Ele é a voz que sussurra que seu melhor é uma ilusão passageira, que seu suficiente é apenas um momento de vulnerabilidade, que seu descanso é uma fraqueza disfarçada de produtividade. Você não precisa ser obcecado por detalhes para sofrer com ele. Você não precisa passar horas revisando trabalhos ou reescrevendo e-mails. Basta ter dentro de você a crença de que, por mais que você alcance, sempre haverá alguém que alcançou mais, fez melhor, foi maior. É isso que alimenta o perfeccionismo silencioso, a noção de que a competição não é externa, é interna. E você está perdendo para a versão idealizada de si mesmo, uma versão que nunca existiu e que, por isso mesmo, nunca pode ser vencida. Houve um experimento, conduzido por uma equipe que observou milhares de pessoas ao longo de décadas, que revelou uma verdade que muitos tentam ignorar. Os participantes que reportavam mais níveis de satisfação ao longo do tempo não eram os que alcançavam metas impossíveis. Não eram os que trabalhavam 80 horas por semana. Não eram os que pareciam perfeitos nas redes sociais. Eram aqueles que sabiam parar. Que sabiam dizer basta. Que sabiam deixar algo como era. Sem revisões. Sem correções. Sem a busca eterna por uma versão melhor. Documentos revelaram que os indivíduos com perfeccionismo ativo, aquele que reconhecem como problema, tinham 67% mais chances de desenvolver sintomas de depressão ao longo de 5 anos, mas os que tinham perfeccionismo silencioso, aquele que acreditava ser uma virtude, que se apresentava como dedicação, que se vestia de ambição, tinham 142% mais chances de sofrer em silêncio. O perfeccionismo disfarçado de virtude é o mais perigoso. Porque enquanto você acha que está avançando, você está sendo devorado. Pesquisas confirmaram que, em média, pessoas com perfeccionismo silencioso gastam 40% mais tempo em tarefas já concluídas, revisando, reescrevendo, redesenhando. Elas dormem menos, se isolam mais, se comparem mais, e o mais impactante, elas relatam níveis de energia significativamente menores. Mesmo quando seus resultados são os mesmos de quem trabalha menos, a perfeição não é a medida do sucesso, é a medida do esgotamento. Houve um caso específico que ilustra perfeitamente isso. Uma designer gráfica que, após 12 anos de carreira, decidiu parar por um dia. Só um dia sem revisar projetos, sem ajustar cores, sem buscar feedback,
no primeiro dia de verdade de folga. Ela descobriu que ninguém notou as mudanças que ela achava essenciais. Seus clientes estavam satisfeitos, seus colegas a elogiavam, e ela, que se achava imperfeita, estava prestes a perder tudo por acreditar que não era o suficiente. Como funciona esse perfeccionismo silencioso dentro da sua mente? Ele se instala como um circuito de repetição que não tem saída. Você termina uma tarefa, mas o cérebro não recebe o sinal de completo. Ele recebe o sinal de pode ser melhor, e assim, ele começa a trabalhar de novo, não por ordem externa, mas por uma necessidade interna que parece válida, mas que na verdade é uma ilusão. É como se houvesse um segundo eu dentro de você. Um crítico invisível que tangia tudo o que você fazia com os dedos da autocrítica. Este eu não grita, sussurra, não ajuda, mas insiste. Não exige, mas pleiteia. Ele não diz você precisa fazer isso. Ele diz, você quer fazer isso. E você, acreditando que é sua vontade, acaba executando a ordem de um sistema que não é seu. O mecanismo funciona assim. Você completa algo. Seu cérebro liberado dopamina por ter concluído, mas o perfeccionismo silencioso intercepta essa liberação. Ele diz, sim, mas e se fosse perfeito? E se você tivesse feito melhor? E se as pessoas notarem que não é tão bom quanto parece? E assim, a dopamina é anulada, substituída por uma mistura de ansiedade e frustração. Você não está mais completando tarefas. Você está apenas mantendo um jogo sem fim. É como um computador que, ao invés de apagar um arquivo salvo, fica perguntando se você tem certeza de que quer deixá-lo como está. Só que você não tem essa opção. O arquivo já foi salvo. A tarefa já foi concluída, mas o perfeccionismo silencioso cria uma nova camada de realidade, onde o feito se torna incompleto. Onde o bom se torna precisa melhorar. Onde o suficiente se torna não é suficiente. Você pode se perguntar por que isso acontece. A resposta está na nossa cultura. Sim, mas também em nossa programação mental. Desde criança, fomos ensinados que a perfeição é o objetivo. Que erros são fracos, que dúvidas são sinais de fraqueza, que perguntas são admitir que não sabemos, e assim, aprendemos a nos esconder atrás da busca pela perfeição, acreditando que é isso que nos torna valiosos, mas a perfeição é uma ilusão. Ela não existe, ela é um conceito que foi vendido como virtude. O perfeccionismo silencioso entende disso, talvez sem querer. Por isso ele se disfarça, porque se você soubesse que está lutando contra uma ilusão, talvez desistas. Então ele se apresenta como dedicação, como ambição, como cuidado, como profissionalismo. Ele se veste de roupas limpas e sorriso calmo. E entra na sua vida sem que você perceba, tecnicamente. O perfeccionismo silencioso ativa o sistema de recompensa do cérebro de forma distorcida, normalmente, quando você completa algo. Seu cérebro libera dopamina, criando um senso de satisfação. O perfeccionismo silencioso intercepta esse processo. Dizendo que a conquista não é real até que seja perfeita, ele transforma um sistema de recompensa em um sistema de punição. Onde o único jeito de sentir prazer é atingir uma meta que nunca pode ser atingida. É como um jogador que, ao marcar um gol, não comemora porque ainda não sabe se era um gol válido, se o árbitro viu, se o placar está certo, se o tempo foi correto. Ele marca o gol. Mas não celebra, porque a celebração é uma fraqueza. A celebração é deixar o jogo como está. A celebração é aceitar que o gol foi suficiente. Havia uma pessoa que percebeu o dano. Uma amiga sua notou que você estava cansado, que suas respostas tinham um tom de exaustão, que suas risadas pareciam forçadas. Ela tentou falar sobre isso. Mas você, com sua educação de sempre parecer disponível, com sua cultura de achar que cuidar de si era egoísmo, desviou o assunto. Você tinha razão em ser produtivo, mas estar cegou para o fato de que sua produtividade estava te destruindo. Havia um dia em que você percebeu que não conseguia mais dormir, que a mente sua não parava de circular por cima e por baixo de tarefas, projetos, conversas, decisões, e você sabia que precisava parar, que precisava de ajuda, que precisava de descanso. Mas parar significava falhar, descansar significava ser fraco, pedir ajuda significava não ter controle. E assim, você escolheu continuar, acreditando que era forte por suportar, quando na verdade era fraco por negar.
Havia um momento em que alguém te disse que você estava sendo excessivamente rigoroso consigo mesmo. Que suas expectativas eram irracionalmente altas, que sua autocrítica era destrutiva, que você merecia descanso, e você ouviu. Você entendeu, mas continuou, porque admitir que alguém estava certo significaria admitir que você estava errado por tanto tempo. E isso era algo que nem sequer conseguia imaginar. Havia uma pesquisa que mostrava claramente a relação entre o perfeccionismo excessivo e a depressão. Estudos repetidos, dados consistentes, padrões claros, e você sabia disso. Você lia artigos, ouvia podcasts, assistia palestras sobre bem-estar mental. Mas sempre encontrava um jeito de convencer a si mesmo de que aquilo era para outras pessoas, não para você, para os fracos. Não para os fortes, para os que não conseguiu, para os que conseguiram. Havia um conselho que alguém deu sobre a importância do limites. Sobre como dizer não podia ser sinal de maturidade. Sobre como cuidar de si não era egoísmo. Sobre como pausar não era derrota. E você anotou, viu, entendeu, mas esqueceu no dia seguinte, quando a pressão voltou, quando a demanda apertou. Quando a voz do perfeccionismo silencioso sussurrou que mais uma hora de trabalho nunca faria mal. O que você escolheu ignorar não era apenas informação, era cuidado. Você escolheu ignorar o cuidado porque acreditava que era sinônimo de fraqueza. Escolheu ignorar a voz que alertava porque achava que era exagero. Escolheu ignorar o cansaço porque achava que era sinal de que você ainda tinha que se esforçar mais. Escolheu ignorar o amor que alguém oferecia porque achava que não merecia. Era como se houvesse uma porta aberta na sua vida. Mas você a achava uma barreira. Alguém estendeu a mão para ajudar. E você a recusou por medo de que fosse sinal de que você não conseguia sozinho. Alguém ofereceu descanso. E você recusou por medo de que fosse sinal de que você não era forte o suficiente. Alguém reconheceu seu esforço. E você negou por medo de que fosse sinal de que você não era bom o suficiente. O perfeccionismo silencioso entende disso. Ele sabe que, para sobreviver, precisa da sua negação. Ele precisa que você acredite que a dor que sente não é dor, mas energia. Que o cansaço não é cansaço, mas determinação. Que a ansiedade não é ansiedade, mas ambição. Ele precisa que você confunda sofrimento com significado, exaustão com propósito, e vazio com excelência. O que está sendo roubado de você não é apenas tempo, é a sensação de que o tempo é seu, é o direito de parar sem se sentir culpado. É o direito de dizer que está cansado sem ter que justificar. É o direito de dizer que não sabe sem ter que demonstrar. É o direito de existir sem ter que provar que existe. Você está perdendo a capacidade de desfrutar conquistas. Cada vitória sua vem seguida de uma lista de coisas que ainda não deu certo. Cada bem-sucedido sua é imediatamente transformado em xiu. Mas é da boa de mas socorro mais e o por. Às vezes se fosse melhor. Você está perdendo a capacidade de confiar em si. A cada passo que você dá, há uma voz sussurrando que você ainda não chegou. A cada projeto que você conclui, há uma pergunta que não para de ser feita. E se fosse outro? Você está perdendo a capacidade de relacionar-se autenticamente. Quantos elogios você devolveu por achar que não merecia? Quantos momentos de alegria você adiou por achar que não era o momento certo? Quantas desculpas você deu por não estar disponível quando alguém precisava de você? Você está perdendo a capacidade de ser vulnerável. Porque a vulnerabilidade é um sinal de que você não conseguiu. E você não consegue lidar com esse sinal. Você está perdendo a identidade. Cada dia que você passa se perguntando se é suficiente. Cada noite que você gasta revisando o que fez. Cada momento que você se compara ao que parece fácil para os outros. Está roubando a si mesmo. Você está se roubando a versão autêntica de si mesmo. A versão que não precisa ser perfeita para ser valiosa. A versão que não precisa provar nada para existir. A versão que simplesmente é. O tempo está sendo roubado. Sim, mas não apenas o tempo. É o tempo que você poderia ter gastado sendo criança, brincando sem pressa, sem julgamento, sem medo de errar. É o tempo que você poderia ter gastado sendo adulto, construindo sem perfeição, vivendo sem pressão, amando sem condições. É o tempo que você poderia ter gastado sendo humano, sem ter que ser perfeito. A atenção está sendo roubada. Você não pode mais estar presente no momento porque sua mente está no futuro,
revisando o passado, planejando o que ainda não aconteceu. Você está sempre um passo à frente, sempre uma resposta atrasada, sempre uma desculpa atrasada. A atenção é o recurso mais escasso do século XXI, e você está gastando a sua em um jogo que não joga, por um público que não existe. Com regras que não fazem sentido, a clareza está sendo roubada. Cada decisão que você toma é pesada por dúvidas que não deveriam existir. Cada caminho que você escolhe é questionado por versões alternativas que talvez nem existam. Cada sim seu é seguido de mas, e se não for? Cada não seu é seguido de mas, e se eu precisasse? A clareza é a capacidade de saber o que você quer e ir atrás, sem olhar para trás. A identidade está sendo roubada. Você não sabe mais quem é sem as conquistas. Você não sabe quem é sem o trabalho. Você não sabe quem é sem o sucesso. Você só sabe quem é quando tem que provar que merece. E isso não é identidade? É sobrevivência. Isso não é você. É uma versão de você que foi ensinada a acreditar que só existe quando faz algo. Você ainda acredita que é isso aí. Que é isso que te define. Que é isso que te torna alguém. Que é isso o que te dá valor. Ou será que, na escuridão da noite, na quietude do domingo, no silêncio entre uma respiração e outra, você já percebeu que não é isso que te fez crescer? É o que te fez parar de morrer aos poucos? Será que você ainda acredita que a perfeição é o objetivo? Ou será que, ao longo desse tempo, você já percebeu que a perfeição é a desculpa para não viver? Será que você ainda acredita que merece descanso? Ou será que, mesmo agora lendo isso, você já sente que merece parar, que merece existir sem provar nada, que merece ser suficiente? Porque a verdade é essa. Você já é. Não é preciso ser mais. Não é preciso fazer mais. Não é preciso ser perfeito. Você já é. E o perfeccionismo silencioso, essa voz que sussurra que não é suficiente. Essa voz que parece sua, mas que não é. Essa voz que parece te motivar, mas que na verdade te destrói. Essa voz precisa parar. Mas como parar algo que parece seu? Como parar uma voz que parece sussurrar verdades? Como parar um jogo em que você acha que está ganhando, mas que na verdade está perdendo a cada passo? Como parar de se esconder atrás da crença de que, por mais que você alcance, sempre haverá alguém que alcançou mais? Uma versão de você que nunca existiu, um futuro que não pode ser alcançado? Talvez a pergunta não seja como parar. Talvez a pergunta seja: você ainda quer parar? Porque no fundo, você não quer parar. Você quer continuar. Quer continuar sendo alguém que se esforça, que se dedica, que se esconde atrás do trabalho, que acha que, se parar, vai perder tudo, que acha que, se descansar, vai falhar, que acha que, se existir sem produzir, vai desaparecer. Mas, e se o oposto for verdade? E se parar for o começo? E se descansar for o fim da batalha? E se existir sem produzir fosse o mesmo que existir de verdade? E se você não estivesse perdendo nada por parar, mas ganhando tudo? Você ainda acredita que é isso aí?